Oi, gente, tudo bem? Então, nessa videoaula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre algumas dicas, que podem nos ajudar a construir um bom texto dissertativo argumentativo, nós sabemos que, às vezes, escrever uma redação é um desafio para muitas pessoas. Tem muitas pessoas que, às vezes, olham para o papel e aí dizem assim, professora, é que não me vem nada na mente, eu não consigo pensar em nada para escrever. Mas isso pode acontecer com muitas pessoas. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho o que é que pode nos ajudar, para no momento que a gente for escrever o nosso texto, a gente já saber o que colocar lá, a gente já saber as ideias que nós queremos tratar nesse texto, tá bom? Então, o título da nossa aula de hoje é Produção do texto dissertativo argumentativo, construção do esboço. O que nós vamos aprender hoje é o que é um esboço e como é que nós podemos utilizar um esboço ou construir um esboço para fazer o nosso texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, primeiro de tudo, vamos ver aqui o que é um esboço. Vou colocar aqui uma canetinha para marcar algumas coisas. Pois bem, um esboço é o delineamento inicial de um trabalho. Então, olha só, gente. A gente costuma muito falar de esboço quando a gente vai fazer, por exemplo, quando você vai fazer um desenho, quando você vai fazer um filme. Diz assim, ainda não está pronto, é só a ideia inicial. Isso é um esboço, é a gente ensaiar antes de fazer alguma coisa, tá bom? No caso do esboço de um texto, é quando se organiza as ideias principais que serão desenvolvidas antes que o texto seja escrito. Então, aqui é a palavra-chave para a gente entender o que é esboço, ó. Antes que o texto seja escrito. Então, antes de eu partir lá para a escrita do meu texto, da forma como eu vou entregar a versão final e tal, antes disso, eu paro um pouco e planejo como é que eu vou escrever aquele texto. Planejamento é uma palavra-chave também para a gente pensar em esboço, Eu não coloquei aqui nesse slide, mas a gente pode sempre associar esboço a planejamento, tá bom? E todo planejamento, como a gente bem sabe, é a organização de alguma coisa, A gente planeja para poder organizar. No caso do esboço de um texto, a gente vai planejar para depois escrever esse texto. Beleza? Então vamos lá. Como é que eu posso construir esse esboço? Olha só, aqui vão algumas dicas, Aqui estão algumas dicas que podem ajudar cada um de vocês aí. Então, antes de começar a escrever seu texto, pergunte-se, qual o tema do texto? Isso é fundamental, porque sempre que a gente for escrever um texto dissertativo argumentativo, a gente vai falar sobre alguma temática, E como nós já mencionamos várias vezes, vai ser sempre um problema social. Eu não posso fugir desse tema, então eu preciso dar muita atenção a essa questão, Qual é o tema do texto? Sobre o que é que eu vou escrever? Então, é a primeira pergunta que a gente precisa se fazer. O tema tem que estar muito claro na nossa mente, gente, para a gente não acabar divagando, fugindo do tema, porque na escrita de um texto dissertativo argumentativo é muito importante que a gente não fuja do tema proposto. Uma vez que eu já tenho bem claro ali na minha mente qual é o tema do texto, eu passo então para a segunda pergunta. Qual a minha opinião sobre esse tema? Então, o que é que eu acho, qual é o meu ponto de vista sobre esse tema que eu vou escrever agora? É uma pergunta muito importante, porque como a gente já viu, o texto dissertativo argumentativo é um texto no qual o autor vai defender uma opinião, vai defender o ponto de vista dele, o que ele acredita. Então, eu preciso ter bem claro na minha mente também qual é a minha opinião sobre esse tema. O que eu acho que contribui para a existência desse problema? Então, olha só, o texto dissertativo argumentativo ele vai sempre falar sobre um problema social. Lembram? Pois é. Então, quando eu parar para pensar qual é a minha opinião sobre esse tema, eu posso também pensar nisso aqui, ó. O que eu acho que contribui para a existência desse problema? Se eu relacionar essas duas coisas, a minha opinião, a opinião que eu tenho em relação ao que contribui para esse problema existir, aí eu já vou conseguir formar aqui a minha tese, que é um ponto muito importante do texto dissertativo argumentativo, tá bom? Depois que eu fiz esses passos, que eu já estabeleci o tema do texto e a minha opinião sobre ele, aí eu passo para essas outras perguntas. A minha opinião é sustentada em quê? Quais dados ou outras informações podem ser utilizadas para convencer as pessoas a respeito do que eu digo? Então, veja só, aqui nós já estamos passando para um processo de argumentação,
Essa terceira bolinha nossa aqui, a gente já está falando da argumentação. Então, eu acredito isso, esse é o meu ponto de vista, mas por que esse é o meu ponto de vista? Né? Como é que eu posso convencer as pessoas a respeito dessa opinião que eu estou defendendo? Então, aqui, quando a gente se faz essas perguntas, a gente vai formar os nossos argumentos, tá certo? Então, a gente teria aqui o que se equivale, né, ao desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Enquanto que nessas duas primeiras perguntas aqui, a gente vai ter a introdução, aqui a gente teria o desenvolvimento. Tranquilo? E aí, por último, a gente se faz essa pergunta: como esse problema poderia ser resolvido? Então, como é que esse problema que eu já marquei qual é a minha opinião sobre ele, né? Como que eu posso resolver esse problema agora? Então, sempre que a gente pegar uma proposta de texto dissertativo argumentativo, a gente pode fazer esse exercício. Vocês podem pegar o caderno mesmo e ir respondendo a essas perguntas, tá? Que aí vocês vão ver, eu vou mostrar daqui a pouquinho, que a gente já fica com o texto praticamente pronto, né? A gente só vai precisar desenvolver o texto. Então, se a gente vem aqui, ó, qual o tema do texto e qual a minha opinião sobre esse tema, isso aqui, quando eu respondo a essas duas perguntas, eu já vou ter a base da minha introdução. A base da introdução do texto dissertativo argumentativo é a resposta dessas duas perguntas aqui. Consegui responder, beleza, eu já tenho uma introdução, né? Uma base para a introdução aí. Nessa segunda pergunta aqui, né, o que é que sustenta a minha opinião, em que é que eu posso basear essa minha opinião, eu já vou ter aqui a base para o desenvolvimento. Tá vendo? Então, já a partir disso aqui eu já vou conseguir desenvolver um bom parágrafo de desenvolvimento. E no último, como esse problema poderia ser resolvido, então aqui a gente já tem a conclusão, que é aquele momento mesmo que eu vou lá para dar o fechamento nas ideias do meu texto, tá bom? Então, gente, lembrem-se sempre dessas perguntas e podem fazer essa pergunta, vocês podem fazer isso mentalmente, ou vocês podem anotar mesmo. Eu costumo anotar, construir o meu esboçozinho, construir um roteiro, porque eu acho que facilita bastante. Depois, no momento da escrita, eu só vou lá, consulto, e aí eu já tenho a base da minha produção inteira, tá bom? Eu fiz esse exercício aqui para mostrar para vocês. Então, vamos supor que é um exemplo, né? Aqui vai ser um exemplo de como a gente pode construir esse esboço. Então, vamos supor que me deram esse tema, né? Falar sobre condições de trabalho dos professores no Brasil. Então, como é que eu resolveria esse texto aí? Eu construí um esboço para mostrar para vocês, tendo em vista aquelas perguntas que nós vimos anteriormente. Então, o tema seria esse, né? Condições de trabalho dos professores no Brasil. Às vezes, quando a gente recebe o texto, ele vem com uma provocação, né? Às vezes não, sempre vem com uma provocação, que é um problema para a gente resolver. Essa provocação é o nosso próprio tema. Então, o tema é esse. Uma vez que eu deixei bem claro qual é esse tema, aí eu pergunto, qual é a minha opinião sobre isso? O que é que eu acho que contribui para a minha opinião? Se eu disser assim, que as condições de trabalho dos professores do Brasil são muito boas, são ótimas, então eu posso colocar, a minha opinião é que as condições são boas. O que eu acho que contribui é isso e isso. Não foi o caso aqui, né? A opinião que eu tenho é essa. A opinião que eu tenho é que o Brasil não valoriza seus professores, atribuindo péssimas condições de salário. Aqui seria, gente, de trabalho, desculpem, tá? Seriam péssimas condições de trabalho e de remuneração para esses profissionais. Então, a minha opinião é essa, que as condições de trabalho dos professores no Brasil não são boas, e o que contribui para isso é que o Brasil não valoriza no sentido de remuneração e nem no sentido de estrutura, né, para esses profissionais trabalharem. Beleza? Uma vez que eu já tenho em mente qual é a minha opinião, então eu fiz uma consulta rápida aqui na internet. Deixa eu pegar a canetinha. Fiz uma consulta rápida aqui na internet para ver sobre condições de trabalho e sobre remuneração de professores no Brasil. E eu encontrei duas fontes, né, duas fontes principais que ajudaram muito a sustentar o que eu trouxe como opinião no meu texto. Então, olha só. Dados do portal G1 que mostram que o salário dos professores é até 13% menor do que de demais profissionais com ensino superior no Brasil
e pesquisa encontrada no portal Brasil Escola, que mostra que a quantidade excessiva de trabalho que o professor leva para casa, mais a indiferença e indisciplina dos alunos, sobrecarrega os professores. Então, eu busquei nessas duas fontes aqui, ó, portal G1, né? E também no portal Brasil Escola. Foram as duas fontes que eu consultei aqui na internet, que me deram um material que sustenta a minha opinião, né? Vocês lembram que a minha opinião foi que no Brasil os professores têm condições de trabalho ruins e têm baixa remuneração. Então eu encontrei dados que sustentassem isso. Isso é a argumentação, né? Vai aparecer no desenvolvimento do meu texto. É a resposta daquela terceira perguntinha que eu coloquei aqui na construção do esboço, né? Que é a pergunta, a minha opinião se sustenta em quê? E aí, olha só, quando eu trago esses dados e essa pesquisa da Brasil Escola, eu estou mostrando que a minha opinião, ela não é baseada simplesmente na minha intuição, simplesmente em vozes da minha cabeça, nada disso, ela está baseada em fatos, né? Existem fatos que ancoram a minha opinião. Então, isso vai fornecer uma boa argumentação para o meu texto. Tranquilo? Então, aqui agora eu já respondi, né, já deixei o tema claro, já respondi qual é a minha opinião, já disse em que é que a minha opinião se baseia, falta só resolver esse problema. O que é que eu acho que pode contribuir para a resolução desse problema? Então, eu acredito que governo e instituições particulares, né, preciso que o governo e as instituições particulares remunerem melhor os professores e diminua a jornada de trabalho desses profissionais. Então, eu acho que é preciso que os professores ganhem mais e trabalhem menos, porque ganham pouco e trabalham demais, né? Foi isso que eu falei no meu texto, então agora eu resolvo dizendo que os professores precisam ganhar melhor e trabalhar menos. E também é preciso que toda a sociedade trabalhe no sentido de respeitar mais os professores. Por que eu coloco isso aqui no final, ó? Essa parte em específico? Né? Que toda a sociedade precisa trabalhar no sentido de respeitar os professores. Ó, gente, isso aqui aparece na minha conclusão porque durante a minha argumentação, eu selecionei um ponto para discorrer aqui na minha argumentação, que foi isso daqui, ó. A indiferença, né, e a indisciplina dos alunos. Eu coloquei isso como uma coisa que dificulta o trabalho dos professores, que faz com que o trabalho dos professores seja complicado no Brasil. Então, eu não poderia, na minha conclusão agora, falar simplesmente sobre é preciso que os professores ganhem mais, que tenham melhor remuneração, que foi o outro problema que eu apontei no começo. Eu não poderia falar só dele porque não foi o único problema que eu apontei. Então, se eu aponto 2 problemas, eu tenho que resolver os 2 problemas. Se eu aponto 3 problemas, eu tenho que resolver os 3 e assim sucessivamente. Então, ó, para a questão da baixa remuneração, eu venho e coloco essa minha solução aqui, que o governo e as instituições particulares devem remunerar melhor, e os professores devem trabalhar menos também. E para a questão da indiferença e indisciplina dos alunos, eu coloco que toda a sociedade precisa trabalhar no sentido de respeitar mais os professores. Pronto, construí o meu esboço. Gente, quando eu for partir para escrever o meu texto já está praticamente pronto. Eu só vou precisar organizar isso daí, desenvolver melhor, né? Porque, obviamente, que aqui na construção do esboço, eu não desenvolvi, né, a escrita do texto de maneira coesa, de maneira coerente, né? Eu só selecionei informações. Agora eu vou para o texto com essas informações que eu já selecionei, organizo tudo ali, faço um bom encadeamento de ideias, ligo uma ideia à outra e pronto, meu texto está pronto, sem muito sofrimento, né? Então, a construção do esboço é uma boa maneira de a gente produzir um bom texto dissertativo argumentativo, tá certo? Então, lembrem-se disso, né, no momento das produções de vocês, porque isso com certeza vai ajudar muito a vocês no momento de produzirem os textos, tá bom? Obrigada, viu, pessoal? A gente fica por aqui.